E pessoal, a empresa de aplicativo 99 anunciou que começará só antes de 1 hora. O pessoal pediu para eu falar a hora e eu esqueci, para variar. Então, 4h26, o pessoal da rádio vai para um rápido e doce intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Gente, a empresa 99 Táxi anunciou que começará a oferecer o serviço de mototáxi aqui na cidade de São Paulo. Só que esse serviço contraria um decreto do prefeito Ricardo Nunes, mas a 99 diz que se apoia numa medida nacional. Vamos entender essa história, essa confusão então com o Misael Mainetti? Fala aí, Misael, praticamente uma queda de braço agora envolvendo esse tipo de transporte aqui na capital. Bem-vindo. É bem isso, uma queda de braço, ainda mais depois da declaração de Ricardo Nunes, hoje à tarde. Primeiro, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Corrigindo a declaração que ele fez hoje de manhã, ele falou que vai ser uma carnificina na cidade de São Paulo e pediu para os moradores não utilizarem esse serviço. Essa declaração de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ele que é prefeito pelo MDB, aconteceu durante a entrega de apartamentos de um conjunto habitacional na zona sul da cidade, quando ele foi questionado sobre o serviço 99 Moto. Então, repetindo, ele disse que vai ser uma carnificina na cidade e orientou a população a não usar. A prefeitura, como você mencionou, tem um decreto do próprio Ricardo Nunes que proíbe o serviço de mototáxi em São Paulo desde 2023. O que diz a empresa 99? A 99 diz que o 99 Moto, que é como chama o serviço, é um serviço de transporte privado por aplicativo e motocicleta autorizado pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, baseado numa lei de 2012, e que o trecho sobre aplicativo, já que é um serviço oferecido por um aplicativo de transporte, foi adicionado numa lei de 2018, portanto, de acordo com a 99, são leis vigentes. Já o serviço de mototáxi, ele é regulado, por uma lei federal de 2009 e foi aí criado e regulamentado como uma espécie de concessão pela prefeitura. Por exemplo, a prefeitura faz concessão de alvará para o serviço de táxi que é feito com carros. Então seria algo semelhante, mas um serviço feito usando aí motos para o transporte público. O anúncio da empresa 99 aconteceu hoje de manhã, por volta das 9 horas da manhã, e a empresa diz que vai implantar o serviço de maneira gradual. A primeira viagem já aconteceu, foi entre o bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, até a cidade vizinha, em Osasco, mais especificamente até o Osasco Plaza Shopping. E essa viagem durou 12 minutos, um percurso aí de 7 quilômetros. O valor da corrida foi de R$10. A 99 argumenta que tem respaldo na Política Nacional de Mobilidade Urbana para implantar o serviço. A nota diz, abre aspas, a legislação estabelece que as prefeituras podem regulamentar e fiscalizar a atividade com exigências específicas, mas não podem proibi-la. Já existem mais de 20 decisões judiciais confirmando esse entendimento, que é confirmado também pelo STF. Fecha aspas. A empresa ressaltou ainda que desde 2018, a lei federal que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana permite o serviço de transporte individual privado de passageiros mediado por aplicativo tanto em veículo quanto em motocicleta. Agora, está nessa toada, por enquanto, essa queda de braço. Vamos ver agora se Ricardo Nunes vai tomar, alguma decisão legal, algum meio jurídico, ou vai manter apenas no comentário, aconselhando a população a não usar por conta de risco de acidente, de mais acidentes causando mortes aqui na cidade de São Paulo. Evandro. Obrigado, Misael. Um abraço para você. E nós temos uma manifestação do prefeito de São Paulo. Vamos acompanhar. Não é possível em que uma empresa venha para a cidade de São Paulo e queira, sem nenhuma autorização, achar que aqui ela vai fazer o que ela deseja. Ela não vai fazer. Eu já estou entrando com ação judicial hoje contra essa empresa. Vou instruir uma fiscalização e todas as motos que estiverem cadastradas para fazer esse tipo de serviço na cidade serão paradas e vistoriadas. Nós não vamos permitir que essa empresa venha para cá e faça uma carnificina. São assassinos. Essas empresas são empresas assassinas e irresponsáveis e elas não vão fazer na cidade de São Paulo aquilo que elas pretendem só buscando lucro. Como eu disse aqui, você pega, por exemplo, essas empresas, é aqui na cidade onde elas têm o maior lucro do mundo.
Eita, chamando empresas desse tamanho de assassinas, né, e de que elas vão provocar uma carnificina, isso aí é comprar uma briga importante agora que o prefeito vai ter que lidar. O Misael Mainetti estava falando sobre a possibilidade de medidas jurídicas, o prefeito já confirmou que sim, vai entrar com questões jurídicas contra a 99 por conta desse tipo de transporte. Alan Gani, o prefeito justifica que é um decreto municipal, a empresa justifica que se apoia num programa nacional. E agora? Pois é, isso é um problema no Brasil. Muitas vezes as leis não são claras se a atribuição é do governo federal, a competência federal, ou dos estados e municípios. Por exemplo, isso ficou muito claro durante a pandemia, né? Onde houve uma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal que os lockdowns seriam de competência estadual e dos municípios. Ora, pela lógica, portanto, deveria ser de competência da prefeitura dizer ou não se esse serviço pode operar. De qualquer modo, eu acredito, pela lógica, sem entrar aqui no juridiquês, que sim, que deveria ter a opção para o cidadão. E cada um assumiria o risco. Eu, particularmente, jamais pegaria um mototáxi numa cidade como São Paulo. Bom, o Fábio Piperno, a empresa diz que esse serviço ele já faz parte da lei desde 2012, mas a questão relacionada ao aplicativo foi incluída na lei em 2018, ou seja, está vigente. Mas o prefeito de São Paulo tem um decreto de 2023 que proíbe esse tipo de transporte aqui na capital, embora na região metropolitana ele já aconteça. Como é que você avalia essa queda de braço agora? Eu avalio da seguinte forma, eu acho que então, existe uma lei federal que permite o serviço. Mas, na minha modesta opinião, vai caber às prefeituras municipais a regulamentação de serviço. Ou seja, o serviço ele vai poder funcionar desde que, e aí desde que a prefeitura vai listar as condições, as exigências que ela julga necessário fazer. Porque uma coisa é você ter um serviço de mototáxi na minha Araçatuba, outra coisa é ter aqui em São Paulo. Uma coisa é o sujeito transportar um passageiro na Avenida Brasília, em Araçatuba. Outra coisa é transportar um passageiro na Marginal. Então, eu entendo, sim, que a prefeitura deva estar preocupada com as condições em relação às quais esse serviço ele vai ser executado. Não dá para estabelecer um critério único para um país de realidades tão diferentes. A gente está falando em um estado de São Paulo onde morre mais de um motoqueiro por dia, né? São muitos acidentes. Aliás, morre mais de um, inclusive aqui na Grande São Paulo. É muita gente. Então, a prefeitura, nesse sentido, ela está correta em avaliar e impor condições. O que a gente percebe, né, Gustavo Segré, é que o prefeito pretende colocar barreiras. Então, fica muito claro ali na fala dele que ele não pode, de fato, proibir, mas ele vai parar todas as motos, verificar se essas motos estão com a documentação correta, regular de alguma maneira esse serviço, ou seja, dificultar a atuação diante do decreto existente aqui em São Paulo. E eu queria que você também, aproveitando que você costuma olhar os fatores como um todo, a maneira como ele se manifestou sobre essa empresa, chamando empresas de transporte por aplicativo, que atuam há bastante tempo aqui em São Paulo, de assassinas ao incluírem o transporte por moto. Essas são as declarações que, depois de manifestadas, a pessoa disse, e exagerei. Porque muito provavelmente a companhia ou as companhias que prestam esse serviço vão dizer, então me explica por que essa acusação? Você me chamou de assassino, eu quero saber quantas pessoas eu matei. Se não matei nenhuma, ou você se retifica, eu vou te processar civil, comercialmente, em função da sua fala. Está errada a fala do prefeito nessa afirmação. Eu concordo com Alan, não tomaria um mototáxi em São Paulo, mas nunca. E não somente por uma questão, eu não gosto de moto, mas é uma situação em que não é apenas a moto. Um descuido de um carro induz a um acidente. E o problema é, teve um acidente, aí vai involucrar. Que seguro vai pagar eventualmente uma perda de uma vida ou uma ferida de um passageiro? Eu não sei se esses R$10 dessa primeira viagem justificariam um seguro. Não sei, acredito que não. Então é uma situação muito complexa. Claro, tem muita gente. No interior me parece fantástico, porque ajuda, não tem um trânsito terrível que tem aqui e não tem a quantidade de carros que tem aqui. Me parece, por exemplo, uma perfeita situação essa linha azul
no corredor norte-sul, em algumas na marginal também. Isso me parece fantástico, porque é uma delimitação de onde as motos têm que ir. Mas me parece que vai ter que ter uma regulamentação, não dá para ir contra isso, acredito que não vai ir contra isso. Quando começou o Uber, passou exatamente a mesma coisa. Era todo mundo contra, sobretudo os taxistas, mas o preço desse tipo de transporte diminuiu, ajudou para que pessoas que andavam somente de transporte público conseguissem ir. Mas não me parece que tenha que ir contra. É um direito do prefeito fiscalizar. Aí tudo bem. Mas chamar de assassinas me parece um pouco exagerado. No caso do corredor azul para as motos, foi uma necessidade aqui de São Paulo. Então não dava para você negar que as motos utilizassem o corredor diante do trânsito caótico que se tem aqui. Se exigir que motos em São Paulo também se mantenham atrás dos carros, como fazem os motoristas, diante da situação de congestionamento que nós enfrentamos em boa parte das avenidas e vias aqui, seria quase impossível. Então, o que você faz? Você regulariza uma situação que parecia irregular, que é as motos passando no corredor. Então, você garante que elas tenham um espaço seguro ali. Agora, utilizar também esse espaço para o transporte de passageiros é o que gera esse questionamento do prefeito. Piperno, sobre o discurso, especificamente, você acha que ele exagerou? Exagerou. Chamar de empresa assassina, e não, né? Ele poderia alegar que a empresa está cometendo um erro, né? A empresa está colocando em risco, porque, afinal de contas, a prefeitura ainda não estipulou nenhuma regulamentação para esse tipo de transporte e tal. Mas eu acho que nisso ele foi longe demais. Então, eu concordo com o prefeito que seja necessária uma regulamentação ou mais cuidados. Agora, também exagerar esse discurso, por mais que as intenções dele talvez tenham sido as melhores possíveis, aí eu acho que ele foi longe demais. Fala, Gani. Eu também acho que houve um exagero, até porque uma empresa assassina se houvesse a intenção de matar. Não é o caso. A empresa gera empregos, a empresa é importante na cidade. A última coisa que ela quer é uma morte, até porque isso recai sobre ela também, né? Então, na verdade, ele poderia ter utilizado uma outra forma de falar, né? Imprudência, irresponsabilidade, mas exagerou.